We fight to win. That means we lose. Todos os Wings Repórteres, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi. Que jornada deliciosa foi Andor, segunda temporada. A série chegou ao fim, tá chegando agora ao fim no Disney Plus, no momento que você está assistindo esses episódios. E pra mim, realmente, Andor se caracteriza como o melhor de Star Wars. Eu acho que desde o arco passado isso já ficou bem estabelecido, apesar de que no arco que vocês devem estar conferindo agora, o arco 10, 11, 12, né, o quarto arco da série, da segunda temporada, eu senti que deu uma pequena caída em algumas coisas, mas isso não invalida o fato de ter sido uma jornada maravilhosa e a gente ter aproveitado uma série que foi super redonda, com uma história muito madura, muito bem produzida, feita com carinho. Andor, você via carinho na produção, em toda a construção de universo da série e em toda a construção dos personagens. Isso era nítido tanto com os atores, atrizes, tanto com o roteiro e também com o design de produção. Andor foi algo que esticou a corda de Star Wars num nível que pra gente que gostou de Andor, vai ser difícil a gente se acostumar com outras produções de Star Wars que não tenham esse mesmo nível de qualidade. E isso independe, claro, da audiência ou do público ou da forma que a história é contada. Eu acho que tem histórias que vão ser contadas de forma X, histórias que vão ser contadas de forma Y, diversos públicos, como eu sempre falo, tem Star Wars para todo mundo. Mas, quando a gente vê uma história que é tão bem contada, tão bem amarrada, desde os pequenos detalhes até o design de produção e com atuações que a gente vê que são feitas ali, estão, sabe, os atores e atrizes dando sangue, tipo a Genevieve O'Reilly dando sangue naquele discurso maravilhoso que ela deu no arco passado, e também no Diego Luna, entregando tudo nessas atuações dele, desse último arco. O Stellan Skarsgård, que estava sempre com masterclasses de atuação e discursos maravilhosos em vários episódios de Andor, entregou um desfecho maravilhoso pro Luthen Rael. E a atriz da Cleia também, meu Deus, eu preciso ver o nome dela. Bota o nome dela aqui, edição. A atriz da Cleia, que nos presenteou com uma sequência de cenas dos episódios do último arco. Aqui a gente viu a força da atriz, a força da personagem e também como ela pôde entregar todo esse conflito com a questão do Luthen e com ela tendo que lidar agora com a rebelião maior. E antes de eu continuar, só um recadinho para você que gosta de falar sobre Star Wars e conhecer outros fãs. Se você está em Curitiba ou vai para Curitiba no dia 31 de maio, não perca a JediCon Paraná. Eu estarei lá na JediCon, espero encontrar muitos Wings do Diário Rebelde por lá. Quero ver todos vocês, vamos conversar, vamos dar um abraço, vamos falar sobre Star Wars da maneira que a gente mais gosta, juntos, cheio de fãs ao nosso lado. Então, eu quero ver vocês em Curitiba, no dia 31 de maio, lá na JediCon Paraná, ingressos à venda, corre pra acabar que tá mudando o lote o tempo todo, e eu quero que a força esteja junto com a gente por lá. O 10º episódio, ele é todo centrado no Luthen descobrindo a questão da Estrela da Morte, sem saber o nome ainda, Estrela da Morte, claro, e também no desfecho dele, né? A gente tem vários desfechos nesse momento agora de Andor, visto que é o final da série. Então a gente tem o desfecho do Jung. Eu confesso que eu fiquei triste até com o desfecho do Jung. Eu achava que ele poderia ser uma força muito boa para a rebelião. Apesar de que eu acho que o julgamento do Luthen ali foi de que o Jung ele era aquele cara que se aproveitava do momento. Então, talvez em um elo mais fraco da rebelião, ele se aproveitasse e demandasse pro Império de novo, não sei. O Jung, provavelmente, na visão do Luthen, era um covarde. Então, talvez não agregasse tanto assim na luta, por isso que ele resolveu, né? Mas, de todo modo, eu gostava, né, da forma como ele salvou a equipe do Luthen várias vezes durante essa temporada. Por sinal, eu tô gravando isso aqui depois da Star Wars Celebration, depois de eu voltar de viagem. Não deu tempo de eu gravar antes de viajar, mas tô gravando antecipadamente porque eu já tinha visto os episódios. E aí, deu pra perceber que o Jung, conforme a gente foi vendo essas exibições no Disney Plus, ele salva a galera em várias ocasiões. É ele que delata tudo da Dedra Meero, como a gente viu nesse arco agora. É ele que delata a infiltrada do BSI no time do Bail Organa. Ele que delata o Dr. Gorst pra Bix, que descobre ali graças ao Partagás, né? Então, assim, ele tá muito ativo em várias ocasiões e por isso que ele tava se queimando, né? Por isso que ele tava chegando num ponto de não retorno. Só que o Luther resolveu realmente que o ponto de não retorno era um ponto de muito não retorno.
Curti muito todo o conflito ali, Luthen e Dedra, principalmente pelo fato de que ela forçou a mão e mais uma vez, ela atravessou as regras do BSI e acabou prejudicando a investigação. Ela estava ali no lugar do Hirt, ela estava ali fazendo as coisas que o Hirt deveria fazer, só que ela acabou atravessando outro supervisor, como ela já fez anteriormente. E nisso de atravessar outro supervisor, num primeiro momento era apreciado pelo Partagás, mas no momento que você prejudica a investigação toda, você tem esse desfecho. Aliás, é muito engraçado o desfecho da Dedra, né, no 12º episódio. Me adiantando aqui um pouquinho, mas a gente tem o final de cada personagem ali no 12º episódio, e ela usando o uniforme à la prisioneira na Narquina 5, porque ela fica trancafiada após descumprir todas as ordens. E a Denise Gold, ela me viu de Narquina 5 quando eu estava fazendo as entrevistas pelo Omelete e pelo Diário Rebelde lá na Star Wars Celebration. E ela fez, você viu o final, né? Hi, Denise. Hi, I love you in this costume. Oh, thank you, thank you. I think Dedra would fit so right in it. Do you? Yes, I do. Have you seen the season? Maybe? Yeah? Yeah, You have? Yeah, Okay. I do. Okay, so good. You understand. Yeah. Toda a sequência ali do hospital também foi algo que eu curti muito, porque a gente viu a Kleia indo ao fundo pra não salvar o Luthen, né, mas no caso pra executar o que ele queria que ela executasse, que era o próprio. Já que ele tentou, né, tirar a própria vida pra escapar dos questionamentos do BSI, ela precisava finalizar o serviço. E nisso a gente viu o passado do Luthen, né? Muita gente especulando, ele é um Jedi, ele é isso, aquilo. Ele era simplesmente um sargento imperial que estava descontente, que viu a verdadeira face do Império em uma batalha contra seres indefesos e resolveu tomar uma atitude com isso. E a Kleia, né, se salva e junto a ele, eles formam essa dupla muito esperta, né? Que começa a montar esse império ali de colecionáveis, por assim dizer. Parece eu aqui na minha casa. Mas começa a montar esse império ali de raridades e assim estão desenvolvendo esses novos passos para a rebelião. Gostei muito dessas cenas deles dois, da gente saber mais do personagem do Luthen em paralelo à partida dele. E toda a sequência do hospital também foi algo que eu curti muito nesses episódios. Aliás, falando em curtir muito, e o Krennic, hein? O Krennic dando um chega pra lá na Dedra foi... Cara, o Ben Mendelsohn, ele conseguiu aprimorar a interpretação dele de Krennic desde Rogue One. Porque em Rogue One ele passeia, ele é um ótimo vilão, mas ele ainda é aquele vilão corporativo. Em Andor, velho, você vê que ele, velho, tipo, realmente em Rogue One ele tava muito contido. Em Rogue One ele tava super contido. Em Andor o cara tá no território dele, sabe? Ele tá sambando, tá dançando ali na forma de interpretar o diretor Krennic. E isso a gente vê no confronto final com a Dedra Meero, no momento que ele agarra ela, que ele bota o dedo na cabeça dela, que ele faz ela perceber que ela atravessou as regras e agora tem que pagar por isso. E que o dele tá na reta também, porque o segredo da Estrela da Morte estava vazando. E velho, tudo isso, todo esse jogo de xadrez, esse efeito borboleta que vai levar a Rogue One e depois a rebelião explodindo a Estrela da Morte. Tudo começa ali. Tudo começa com o Cassian na primeira temporada, né? Se safando de 2 oficiais corporativos de Morlana. E ali a gente tem esse efeito borboleta que vai desencadear no episódio 4 Uma Nova Esperança. Essa reação em cadeia é algo que também eu gosto muito desses episódios de Andor, né? Mostrando como cada pequena atitude e tomada de decisão levou ao que a gente viu em Uma Nova Esperança, levou à explosão da Estrela da Morte. E o Krennic tá com o rabo preso porque ele sabe que isso vai dar merda. Já no 12º episódio, a gente tem um episódio de amarração, né? É um episódio epílogo quase, porque não temos muita ação, exceto, claro, a sequência final da caça pela Kleia ali nos condomínios de Coruscant, que por sinal é uma cena fenomenal, o K2SO amassando o Imperial à torto e à direito. Lembra muito o que o Tony Gilroy falou numa entrevista recente, de que ele estava querendo fazer um episódio de terror de Andor com K2SO. Tem umas sequências que devem ser remanescentes aí deste planejamento dele. Mas de todo modo, a gente vê essa sequência maravilhosa de ação ali logo no início do episódio, e depois a gente tem um episódio mais calmo, um episódio só organizando a casa. Um episódio só onde a gente tem as peças se movendo para chegar a Rogue One numa história Star Wars. E se você assistiu ao episódio 12 de Andor e não te deu vontade de assistir Rogue One, por favor, comente aqui embaixo, porque comigo
Assim que eu assisti ao 12º episódio, assim que terminou o 12º episódio, eu meti Rogue One no PlayStation aqui, na TV, e assisti, porque as coisas encaixam perfeitamente e dá vontade disso. Tudo tá levando a Rogue One, e você sente vontade de estar nessa jornada, de continuar essa jornada, porque Andor, eles conseguiram trazer esse efeito na gente, né? Andor, pelo menos pra muita gente, não apenas pra mim, tá? Porque eu sempre assisto Star Wars, mas acho que Andor trouxe uma qualidade que nos dá gosto de ver Star Wars. Então, a gente amarrar o final do 12º episódio com trazer Rogue One, com assistir Rogue One, é algo muito legal, que inclusive eu quero falar depois aqui no canal, ou tô falando antes? Acho que eu tô falando antes. A ordem dos vídeos, enfim. Que é sobre o Tony Gilroy reeditando alguns episódios para lançamento cinematográfico de Rogue One no aniversário de 10 anos do filme em 2016. 2016? 2026, tô maluco. Enfim, ano que vem. Então, é isso que Andor provocou, sabe? É como se fosse uma trilogia. Andor, primeira temporada, Andor, segunda temporada e Rogue One. É a trilogia pré Uma Nova Esperança, é a história que a gente precisava ver para dar ainda mais tesão de acompanhar a Aliança Rebelde derrotando o Império Galáctico. Claro, enfim, no final a gente tem a Primeira Ordem dominando tudo, Palpatine somehow returned e essa pataquada toda. Mas tirando isso, eu acho que Andor sustenta muito do que a gente vê da esperança, Rebellions are built on hope, da necessidade da liberdade e da gente ter vontade por dias melhores. E às vezes a gente tem que lutar por esses dias melhores. Então, pra mim, essa jornada de Andor, de episódios sensacionais, do melhor que a gente já viu em Star Wars, foi algo que eu acompanhei com muito gosto, eu acompanhei de uma maneira maravilhosa aqui, e eu espero que vocês tenham acompanhado também junto comigo de uma maneira muito legal, muito à vontade, e que vocês tenham curtido Andor tanto quanto eu curti. A gente continua a cobertura de Star Wars, de Andor aqui no Diário Rebelde. Vem aí mais um episódio do Diário Rebelde, a gente analisa quadro a quadro, frame a frame desses 3 últimos episódios de Andor e a gente continua por aqui com muito mais conteúdo. Que a força esteja com vocês. Vejo vocês na JediCon Paraná.